Então vamos lá. Gravando. Bom dia pessoal. Estamos aqui hoje para fazer um papo direto de corretor para corretor. Escolhi a dedo dois profissionais que inauguraram o Minha Casa Minha Vida aqui em Petrópolis. Então a nossa ideia hoje é o quê? Trazer tudo sobre Minha Casa Minha Vida, porque está tão em foco o que é bom e o que não é recomendável fazer com esse tipo de empreendimento. Só que para a gente tocar nesse assunto, é importante a gente entender como chegou o Minha Casa Minha Vida aqui em Petrópolis. E aí a gente vai trazer um pouco das empresas que a gente trabalha junto, que trouxe essa novidade para a gente, e participar um pouco dessa história aqui em Petrópolis. Então eu vou começar com a Fernanda. Primeiro eu vou pedir a Fernanda para se apresentar. Fernanda, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua vida como corretora, como iniciou e como entrou Minha Casa Minha Vida na sua vida. Então, eu já estou há mais de 10 anos no mercado, meu nome é Fernanda Rodrigues, e meio que eu comecei na corretagem mais porque eu vinha de plano de saúde anteriormente, e aí no meio ali uma das funcionárias, a Cris Ávila, chamou para todo mundo, vamos fazer curso de corretagem. E nesse meio foi eu, a Mauri, fizemos o curso, então foi só mesmo, a princípio era para ter uma segunda opção de profissão. E me desliguei dessa empresa que eu vendia o plano de saúde e me vi ali no mercado e fui convidado para trabalhar para uma imobiliária que era até do Rio, Fernandes Mera, que hoje nem existe mais, e fui pro Quinta Verde, que hoje está lá parado, teve diversas coisas, e aí eu conheci Eduardo Lima, o Fábio, e nesse meio tempo nós ficamos sabendo da vinda da Sola para Petrópolis. Sola, que era Teresópolis, né? Três Rios, verdade. Três Rios. Depois acho que ela lançou alguma coisa em Paraíba do Sul. Isso. E aí ela veio para Petrópolis. Que ia ter o lançamento do Solar de Nogueira, que foi o primeiro empreendimento ali na rotatória. Quando você chegou para você, uma empresa do Minha Casa Minha Vida, como que os clientes entenderam isso? Como é que foram as primeiras vendas do Minha Casa Minha Vida? Palmeiras do Prado, Palmeiras né? Do Prado. Primeiro empreendimento em Petrópolis. Que eu tive acesso, foi o Palmeiras do Prado. Foi até uma forma muito louca. A gente, ali o valor de R$145 mil. 145 mil reais. Mas quanto que é um Palmeiras do Prado hoje? No mínimo uns 350 mil. 145 mil reais. 145 mil. E outra coisa, hoje a gente tem book, a gente tem maquete, tem vídeo, tem tudo isso para trabalhar o mercado. E naquela época era uma fila, né? Eu lembro que tinha uma fila que você fazia um cadastro. E era um panfletinho, o único material que a gente teve para trabalhar foi um folder que a gente tinha frente e verso. A gente falava com o cliente assim, olha, eu tenho essa unidade aqui. Que eram assim, então foi o primeiro contato que eu tive, foi ali, a gente lavou, foi assim muito rápido, porque não tinha esse mercado em Petrópolis, então foi muito rápido assim a velocidade de venda. Depois a gente ficava naquela expectativa, virou a venda, não virou, tinha fila de pessoas esperando para estar absorvendo caso a unidade voltasse. E aí depois dali a gente começou, né? Vieram outros produtos, né? Aí a Sola veio mesmo para Petrópolis. E depois a gente teve o cenário de Monet, com a Rio 8, e assim sucessivamente. E você, depois do Palmeiras do Prado, você trabalhou todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, sim. Todos os empreendimentos. Marcinho, se apresenta e me fala como foi a tua chegada no Minha Casa Minha Vida, o que te atraiu para participar do Minha Casa Minha Vida. Então, meu nome é Márcio Souza, eu trabalho no mercado imobiliário já há quase 30 anos. 30 anos? Imóveis prontos, entendeu?
E conheci o cenário da montanha através de uma amiga minha, não tinha experiência nenhuma, mas conheci a região, conheci o local, o bairro. Foi o que mais me chamou a atenção pela região em si, pelo terreno, por já conhecer. E aí foi uma bola de neve, né? Primeira venda, segunda venda, fechando, conhecendo o empreendimento, com a ajuda dos amigos, né? Que me orientaram bastante para aprender a trabalhar a minha casa, a minha vida. E hoje tenho uma certa experiência, graças inicialmente o cenário da montanha e os amigos que me ajudaram bastante. Então assim, a gente pulou, eu acho que foi uma mudança do mercado, né? A Sola abriu a porta, ela chegou para Minha Casa Minha Vida e trazendo, acredito, eu acho que essa palavra é correta para a gente usar, um modelo de apartamento simples, mas uma boa qualidade. Só que de repente chegou uma outra construtora e trouxe um produto inovador que revolucionou. É porque a carência no mercado de Petrópolis para habitacional é muito grande. E os imóveis daqui chegam a um certo ponto que o preço fica um pouco fora da realidade para o trabalhador simples que quer comprar o primeiro imóvel e ter acesso ao financiamento da Caixa. Essas construtoras vieram exatamente disso, para ajudar o trabalhador a comprar o primeiro imóvel. Perfeito. E aí, de repente, chega uma construtora que, igual o Monique, a Fernanda citou, que entrega algo que não tinha visto, com área de lazer, com varanda, realmente assim, um imóvel que a gente poderia dizer que é médio padrão, que hoje ele não é vendido como Minha Casa Minha Vida. Que eu acho que essa conversa aqui que a gente está tendo é justamente para entender o que é o Minha Casa Minha Vida. Porque antigamente, quando você falava isso, as pessoas falavam, não vou tirar a vez da pessoa que não pode comprar um imóvel, porque o Minha Casa Minha Vida é para isso. E a gente entende hoje que tem as faixas. E aí, Márcio, aproveitando, a gente já volta com a Fernanda, quando o cliente chega, por exemplo, no cenário da montanha, o que foi importante o cliente olhar um pouco, entender como um corretor se prepara para atender? O que foi importante para você naquele produto que você entregou para o seu cliente? O que você procurou saber? Qual foi assim, isso realmente é valioso para o meu cliente? Qual foram as características do cenário da montanha? Só para a gente trazer 190 mil e hoje é vendido em torno de 500 mil reais um apartamento 2 quartos no cenário da montanha. Traz para mim, Márcio, por favor. O produto em si era muito bom, mas como a gente tem um ditado no mercado imobiliário, localização é tudo. E o terreno tinha uma localização diferenciada, tanto que teve essa valorização toda, entendeu? A região em si cresceu muito graças ao empreendimento e resumindo é isso, a localização e o produto que foi diferente, uma coisa com preço enxuto no mercado, onde a pessoa, o trabalhador da classe média, como eu disse, tinha condições de utilizar o FGTS dele e comprar um bom apartamento numa região valorizada como Itaipava, né? Uma área de lazer muito completa. A área de lazer era um diferencial à parte. Estou falando de Itaipava, deste produto foi o que eu trabalhei. O da Solas também são produtos interessantes, com uma boa valorização, mas não trabalhei diretamente esses imóveis. Então vamos lá, pedir a opinião da Fernanda aqui. A gente pegou, vamos no foco do cenário da montanha, porque foi um empreendimento que nós três trabalhamos. Quando eu comecei como corretor, e essa amizade começou ali. Então assim, Fernanda, cenário da montanha chegou um pouquinho antes da pandemia. Eu vou te falar, quando eu comecei a ouvir sobre empreendimento, era inacreditável. Eu não conseguia imaginar como seria. Estava fora do mercado, estava chegando, era uma proporção tão grande que eu não conseguia idealizar. Só caiu a minha ficha no meeting. O dia que eu vi as plantas, no lançamento,
Eu acho que naquela época não tinha Meet ainda, foi um lançamento que nós tivemos que eu não entendi o que era o real produto. E Fernanda, como foi cenário da montanha, que a gente botava o cliente no carrinho de golfe, passeava com o cliente, como foi essa experiência para você e qual foi o público que te procurou e mais negociou com você no cenário da montanha? Então, lá eu peguei cenário da montanha na época que tava mato no teto, né? A primeira visita que nós fizemos Terreno vazio. Campo, saímos de lá cheio de carrapichos, cheio de mato. Então, nessa primeira visita. Então, assim, o produto foi surpreendente, né? A gente pegou, até mesmo como vocês disseram, a gente nem acreditou que ali seria possível, apesar de ter toda aquela área, que o produto seria aquilo entregue daquela forma mesmo, como a gente consegue ver hoje. Então, assim, eu tive públicos ali diferenciados. Eu tive clientes de primeira aquisição, de pais. É uma história até maravilhosa. Eu tive um cliente que ele queria comprar para o filho ter o seu primeiro imóvel. Então, tive todos os públicos, né? Então, até mesmo em relação ao financiamento do Minha Casa, que a gente fala, né? Minha Casa Minha Vida, que hoje a gente tem diversas faixas, né? Então, assim, a pessoa que tem um orçamento mais enxuto, que não tem um valor ali para dar de entrada a tudo, então, essa facilidade do parcelamento da entrada que a maioria das construtoras fazem, então acho que isso facilita bastante. Então, tive ali investidores, primeiro imóvel, pessoas que queriam, saindo do Rio, da violência do Rio para vir para a Serra. Então, foi... Então, assim, vou pegar um gancho importante com você aqui, até porque a gente falta 10 minutos, o Márcio tem um compromisso hoje. Como pode um produto, Fernanda falou, pessoas que queriam um primeiro imóvel, né? E aí você pega investidores. Como um produto consegue atender dois públicos diferentes? Eu acho que isso é o grande mistério do cliente. Quando a gente senta na mesa, olho no olho, quando você fala Minha Casa Minha Vida, como pode ter um investidor? Vamos trazer isso, vamos facilitar esse entendimento para o cliente, tá? Como um cliente, Minha Casa Minha Vida, aí vamos imaginar, um cliente que ganha, ele e a esposa, R$7.000, que tem 50 mil de fundo de garantia, compra financiado pela Caixa e parcelando. E o investidor que quer vender após a valorização, ou então comprar para locação, como que esses clientes se encaixam? Vai lá, Marcinho, depois Fernanda. Primeiramente, a valorização patrimonial, né? Mas como eu vendo para os dois? Você tem que identificar o comprador antes mesmo de ele entrar na sala. Você tem que indagar ele, o tipo de investimento que ele pretende fazer, a forma que ele quer comprar. Perante isso, mostrar que o produto tem uma margem de valorização muito grande. Geralmente, quem compra um apartamento na planta, de imediato está ganhando 50% de valorização do período que ele compra até o período da entrega do imóvel, no mínimo 50%. E você tem que identificar se ele é investidor, se ele está comprando para morar ou para rentabilizar. Mas o mesmo empreendimento pode ser vendido para dois públicos diferentes? Pode sim, porque tanto um quanto o primeiro quanto o segundo caso, ele está focando em valorizar o dinheiro dele, entendeu? Seja de uma forma que você está comprando para morar, seja para o investidor que está querendo comprar para rentabilizar. As duas, ninguém quer perder dinheiro, entendeu? Só que a pessoa vai morar, vai criar os filhos, vai ter o primeiro imóvel e no futuro, se ele quiser revender para reinvestir em um outro imóvel, seja casa, seja um apartamento maior, ele vai ter um produto valorizado. O investidor, diferente, tu tem que mostrar para ele que se ele quiser alugar, perfeito, ele vai ter uma boa rentabilidade de aluguel, imóvel planta. Se ele quiser revender depois, vai revender com lucro.
Mas o grande barato dessa história é, seja um caso ou seja outro, garantir que ele não vai perder dinheiro. Perfeito, Entendeu? perfeito. Fernando, então vamos lá, só para a gente entender. Tá o produto Minha Casa Minha Vida. Igual o Márcio falou, é interessante para os dois lados. Explica assim, de uma maneira resumida, como uma pessoa, tá, compra pela Caixa financiado entrando pelo programa Minha Vida e como uma outra pessoa com perfil diferente, um investidor, compra direto para a construtora. Explica isso pra gente, Então, só para ficar bem claro isso. Então, pela Caixa Econômica, né, a gente buscando um financiamento com o banco, a gente vai ter que reunir toda aquela documentação, passa pela avaliação da Caixa, onde a gente vai ter ali o valor que a pessoa vai ter liberado de financiamento, quanto que ele vai ter que dar de entrada, quantos anos ele vai poder fazer o financiamento, né? Que é onde a gente consegue a pessoa vai usar FGTS, vai entrar com recursos próprios, vai precisar parcelar um percentual da entrada e já o investidor ele vai fazer o financiamento direto com a construtora, né? Que é no período da construção. E hoje, com a ampliação também do Minha Casa Minha Vida, né? A gente hoje tem o faixa 4, então a gente pode estar levando até esse público, né? Com uma renda um pouco maior, até para o financiamento com o próprio banco, né? Então a gente a Caixa ampliou esse leque do financiamento. Então, assim, vocês me apoiam aí na ideia, precisar corrigir alguma coisa que vocês falam. Então vamos lá. Minha Casa Minha Vida, a princípio, acredito eu que ele atenda a pessoa que, por exemplo, o primeiro imóvel, quer sair do aluguel. Então é melhor, ele parcelou a entrada, então a renda dele você consegue transformar essa realidade, fica compatível com o que ele ganha. Porque você consegue fatiar, usar o fundo de garantia. Então, ao invés de ele pagar por 30 anos ou a vida toda o aluguel, ele paga algo que é dele e bem próximo ao valor que ele pagaria. E o investidor, né, você faz o plano direto com a construtora. Então, normalmente a construtora utiliza um NCC que é mais baixo do que os planos de aplicações que a gente tem hoje. Recurso, né, para pagar. Ele vai dar um sinal mínimo que a construtora exige, ele não vai precisar descapitalizar e conforme for passando, ele vai completando intermediárias. Então é um único produto que se atende a qualquer público. A pessoa que quer sair do aluguel e a pessoa que quer fazer mais dinheiro, quer aumentar o patrimônio dela. Alguma coisa até para... mesmo aquele público que eu acho tão interessante também, uma coisa que a gente abordar, a pessoa que vira e fala assim, eu quero uma casa de 3 quartos e a renda não comporta para casa de 3 quartos. Exatamente, então, assim, exatamente. Ter o inicial. Então, esse produto é a porta, né? Inicial para você ter. Hoje você, igual mesmo, por exemplo, o Palmeiras do Prado, Cenário da Montanha, que começaram ali com valor inicial de 145, 195 mil e hoje já está valorizando. Então muitas pessoas que compraram com a gente nesse valor tão baixo pode revender para estar comprando o tão bem desejado que ele E tem um detalhe que eu percebi com os meus clientes que compraram financiamento pela Caixa. Inicialmente as pessoas se assustam dizendo assim, financiar em 30 anos. Eu não sei vocês, mas eu percebi que as pessoas costumam quitar o financiamento em 7, 10 anos no máximo. Quem compra financiado, claro, prazo estendido, mas eles conseguem antecipar as parcelas, seja com FGTS ou com recursos próprios, que reduz esse prazo para 7 anos no máximo, em média. Vamos dizer assim, ele... Com a satisfação do produto, ele quer antecipar logo os pagamentos para não ficar devendo no banco, para não pagar juros. E acaba quitando o imóvel com muita antecedência. Exatamente. E uma vez eu e a Fernanda, a gente estava fazendo a conta
Normalmente quando você fala, vou comprar um imóvel para alugar. Se eu colocar o valor no CDI, a aplicação vai ser maior. Só que o que acontece? O que as pessoas não fazem a conta é que o bem em si, ele valoriza também. O teu ativo vai valorizar. Justo. Então você vai ter um rendimento ali de 0,6. Esse rendimento, se você guardar totalmente ele como você faz na aplicação, ele já vai ter o próprio rendimento em cima do valor que você está recebendo de aluguel. Só que daqui a 10 anos, 15 anos, o teu bem não vai estar custando 300 mil. Ele vai sofrer a valorização também. Então, no final das contas, você tem uma rentabilidade um pouco maior, só que você aumenta o teu patrimônio. Entendeu? Então, por isso que eu... E assim, tudo imóvel é legal? Não. Mas é muito importante você ter imóveis na carteira para essa questão de patrimônio, entendeu? Pelo menos é a minha opinião. Pessoal, não dá para a gente entender muito, foi só um teste. Hoje a gente está iniciando aí o nosso primeiro bate-papo. Quem sabe um dia vai virar um podcast. Claro. Só para finalizar, Marcinho, deixa uma mensagem para a galera, faz o teu jabá. Então, amigos, eu sou Márcio Souza, corretor de imóveis há 30 anos, como eu disse. As pessoas que me conhecem, conhecem a seriedade do meu trabalho. Quem puder, acompanhe a gente e se aproxime. Tem sempre boas oportunidades no mercado, tá bom? Obrigado por tudo aí, Neander, Fernando. Tamo junto. Fernandinha. Então, deixa aí Fernanda, né? Fernanda Rodrigues. Então, nós já temos, eu tenho para oferecer produtos aí no mercado. Estamos vindo com um lançamento, tá quentinho aí. Então, quem quiser saber de primeira mão, pode me chamar. Eu estou à disposição para ajudar tanto o primeiro imóvel, investimento. Só me chamar que eu estou aí. É isso aí, pessoal. Eu também não me apresentei, Neander Rocha, também administrador e corretor de imóveis, tá? O que eu digo para vocês é o seguinte, empreendimento é o nosso forte, tá? Temos tudo que a gente está aqui na mesa, todos esses banners são produtos que a gente tem no mercado hoje, tá? Temos produtos que já entregou, que é no caso o Aconchego no Bing, temos Estação Nogueira que está chegando para entrega, e temos uma diversidade de produtos da Sola e assim, produtos de qualidade que fazem parte do Minha Casa Minha Vida. Então, quiser alguma dúvida, fazer uma simulação, você pode escolher qualquer um desses feras aqui e tamo junto. Satisfação falar com vocês, é a primeira de muitas, um forte abraço e segue a gente aí.